assim terceiro mundo? Vamos lá, aí eu quero aprofundar a ideia do terceiro mundo, tá? Então eu falei, terceiro mundo é tributário da ideia dos países colonizados. E mais interessante, e aí isso ficou muito forte, pós-Segunda Guerra Mundial, os países não brancos. Se falava os países, as nações, os povos de cor. Esse é o termo. Se falava os povos de cor. Porque, veja só, não é só África, os povos negros, mas porque na divisão do pensamento racista europeu se dividia o mundo entre os brancos, os amarelos, os vermelhos. Os amarelos são os asiáticos, né? Os vermelhos são os americanos, os ameríndios, os povos autóctones, indígenas das Américas, os ameríndios, né? E os negros, que são tanto os africanos quanto os povos da Melanésia, né? Papua Nova Guiné, também são chamados de negros, no pensamento racista, do racismo científico europeu. E o terceiro mundo, no pós-Segunda Guerra Mundial, ele surge como um conflito geopolítico importante. Os líderes que vão ficando, dos países que vão ficando independentes, na Índia, em Gana, né, na África, na Indonésia, eles começam a falar assim: a gente não quer nem ser socialista e nem capitalista, a gente quer ser uma outra coisa. A gente quer ter o nosso próprio modelo de desenvolvimento. Então, a ideia de construir um caminho próprio é um terceiro termo, né? Não é nem colonizado por Washington, Estados Unidos, e nem por Moscou. Então, o terceiro mundo é resultado de uma construção histórica, de um projeto político-econômico que busca reduzir as desigualdades globais. Porque se fala, olha, os países do norte são muito ricos, a gente tem que reduzir essa desigualdade global. Então, quando se pensa tanto em terceiro mundo, quanto em sul global, enquanto um projeto político, enquanto um projeto geopolítico, um projeto geoeconômico, é um projeto que busca reduzir, combater as desigualdades globais, tá? E busca construir uma visão de benefício mútuo e solidariedade entre os povos, as nações e os países menos favorecidos do sistema internacional. E aí, para pensar o terceiro mundo como um projeto geopolítico, tem 3 marcos importantes aí na segunda metade do século XX. Tá? Eu vou falar muito rapidamente sobre isso, mas é importante. Não se fala sobre eles, mas ele é muito importante. Foi a primeira vez que os povos que são ex-colônias se juntam para construir um projeto político internacional. O primeiro é a Conferência de Berlim, de Bandung, de 55. O segundo é a Conferência dos Países Não Alinhados, de 61. E o terceiro é a Conferência Tricontinental, de 66. Tá? Conferência de Bandung. Bandung fica na Indonésia. E o objetivo é organizar a atuação conjunta dos países do terceiro mundo, né? Já pensando na descolonização. É um movimento antirracista, anticolonial, visando a cooperação econômica dos países do terceiro mundo. E aí é a primeira vez, em Bandung, é a primeira vez que se fala em cooperação sul-sul. O que significa cooperação sul-sul? Cooperação e solidariedade entre os países pobres, entre os países do sul global, entre os países que foram colônias, entre as ex-colônias. Porque todo debate de cooperação sempre é os países ricos ajudando os países pobres. E aí, quando eles vão ajudar, eles falam, eu te ajudo se você fizer o que eu quero. E toda ajuda vem junto com uma regra, vem junto com uma condição. Para te ajudar, você precisa disso, disso, disso. E aí a ideia de pensar uma cooperação sul-sul é os países se ajudarem do jeito que eles conseguem, do jeito que eles são, do jeito que eles querem. Tá? Ajudar com autonomia, ajudar com soberania, uma ajuda mútua com independência política e econômica. Tá certo? Então, são vários movimentos. E é um momento dos países que estão ficando independentes. Em 55, por exemplo, muitos países na África ainda não eram independentes. Boa parte dos países da África não eram independentes, só alguns. Tá? Mas muitos na Ásia e no Oriente Médio já eram independentes. E aí eles começam a apoiar a independência dos países africanos. Tá? Vários representantes de África participam, né, dos movimentos de luta de libertação em África participam, e se forma aí uma cooperação entre nacionalismos terceiro-mundistas, né, que tinham países de esquerda, comunistas, de direita, capitalistas, e países mais centristas, que não eram um nem outro. Tá? E aqui os países que participaram da Conferência de Bandung. Tá? Você vê que na África são poucos, são mais os países árabes, países muçulmanos, também Gana, né, que aí o Nkrumah fazia parte, né, o grande representante africano do panafricanismo à época
foi Nkrumah que fez parte. E aí esses marcos o antirracismo, direitos humanos, combate à fome e à miséria, cooperação sul-sul, industrialização do sul, porque os países industrializados só são os países que eram metrópoles coloniais, a luta pela educação para todo mundo, alfabetização, saúde pública. E veja, isso não é o país do norte falando, são os países do sul que estão falando isso, são os países que foram colonizados que estão falando isso. Isso é muito importante, é um projeto geopolítico do terceiro mundo que se mantém hoje como um projeto geopolítico do sul global. Tá? E aí um segundo marco é a Conferência dos Movimentos dos Não Alinhados. E aí tem esse termo, não alinhados. Não alinhados ao quê? Não alinhados ao Washington e não alinhados a Moscou. Não alinhados ao capitalismo e não alinhados ao socialismo. Ou seja, a gente não precisa abaixar a cabeça para essas superpotências, né? Então, e a gente tem que... o principal tópico aqui é a paz, a coexistência pacífica. Por quê, professor? Porque o medo da guerra, a ameaça da guerra, tanto o conflito nuclear, que podia acabar com todo mundo, quanto a Guerra Fria, como eu falei, ela promovia guerras quentes no terceiro mundo. O terceiro mundo não aguentava mais guerra, era muita morte, muito massacre, né? Muita violência, muito golpe de Estado, ditadura, perseguição, campo de concentração, né? Então, guerra civil, né? Tudo isso era muito ruim para o terceiro mundo. Isso impedia a educação, impedia o desenvolvimento de saúde, né? Alfabetização, infraestrutura, né? Isso impedia o desenvolvimento do sul, dos países do terceiro mundo. Então, foco na coexistência pacífica. Então, e aí, não alinhamento não significava ficar neutro. Os países falavam, nós não somos neutros, neutralidade política não existe. Não alinhamento significa liberdade para poder construir o seu modelo de desenvolvimento. Veja, não é o professor Daniel falando, são os países africanos, são os países do Oriente Médio, são os países asiáticos que estão falando isso, tá? E lutar pelos direitos humanos. E aí uma terceira conferência, ela é muito importante, que ela é chamada de Conferência Tricontinental ou Conferência de Solidariedade dos Povos da Ásia, da África e da América Latina, também chamado de OSPAL, né? Por que essa conferência é importante? Porque é a primeira vez que a América Latina entra no debate, porque até então era um debate de solidariedade afroasiático. E aí quando entra a América Latina, entra um terceiro continente, entra um pedaço pobre do continente americano. Obviamente, quem vai comandar essa conferência é Cuba, né? Fidel Castro. Essa conferência é em Havana, na capital de Cuba, país socialista que está sendo perseguido pelos Estados Unidos, sofrendo bloqueio continental, sofrendo inúmeros tentativas de golpe de Estado, tentativas de assassinato, né, de Fidel Castro. E aí se faz a conferência tricontinental. Por que tricontinental? Porque são 3 continentes: América Latina, África e Ásia. Tá? E aí vão lideranças de várias partes do mundo, lideranças, chefes de Estado, de um lado, e também líderes comunitários, lideranças políticas de regimes políticos que viviam sobre ditaduras, que faziam resistência a ditaduras militares. Então foram representantes também do Brasil, por exemplo, que vivia no momento numa ditadura militar, naquele momento. Mas não representantes do Estado brasileiro militar, mas resistentes ao Estado militar brasileiro. Tá certo? Então esses são marcos importantes para pensar o terceiro mundo como um projeto geopolítico de emancipação e redução das desigualdades globais. Tá? Essas 3 conferências, Conferência de Bandung, Conferência dos Movimentos Não Alinhados, que foi em Belgrado, na Iugoslávia, e Conferência Tricontinental, que foi em Havana. São momentos importantes de formação de um projeto global entre os países do terceiro mundo de confrontar uma lógica internacional hegemônica. Tá? Aqui algumas imagens, tá, da Conferência Tricontinental. Vocês veem aí na imagem, na fotografia, de um lado à direita, Fidel Castro, à esquerda, Amílcar Cabral. Amílcar Cabral foi na Conferência Tricontinental, né, era um aliado importante. Nesse momento, Guiné-Bissau não estava independente, né, mas o país estava lutando pela independência já. E quem se interessa pela relação de Cuba com a África, tem um filme muito legal no YouTube chamado Cuba, uma Odisseia Africana. É incrível, né? Eu falo um pouco a importância de Cuba na luta em Guiné-Bissau, no Congo, em Angola, né? Na luta contra o apartheid na África do Sul. Che Guevara vai para o Congo,
lutar no Congo, né, fazer a guerrilha contra o governo que assassinou Lumumba, né, no Congo. E aí vocês veem na vertical, à esquerda, um cartaz em verde, que é um cartaz de propaganda da Conferência Tricontinental. Você vê a ideia da experiência multirracial, tá? De cor. Então, é um homem, é um guerrilheiro armado e sem a cabeça. E as cabeças mostram a diversidade, né, racial, né? Que então um negro, né? Um asiático, um africano, um asiático e um ameríndio, tá? E um americano, tá? Ao sul. Tá? Então, são propagandas da Conferência Tricontinental. Esse é um projeto que se vai se formando durante a Segunda Guerra Mundial, mas preciso falar, gente, ele fracassou. Fracassou devido à pressão norte-americana. Teve massacres gigantescos, né? Tanto na África quanto na América Latina. Né? Na América Latina foi muito difícil isso ir para frente. Né? O principal representante foi Cuba, de fato. Em alguns momentos episódicos, Peru, Nicarágua, né, em alguns momentos mais episódicos também, isso outros países na América Latina, mas em África as lideranças foram derrubadas, Patrice Lumumba foi assassinado, né, o presidente de Gana sofreu um golpe de Estado, tá bom? Vários chefes em Angola, em Moçambique, viviam uma guerra civil financiada pelos Estados Unidos, tá bom? Em Bandung, por exemplo, Bandung, né, o principal líder era o indonésio, o Sukarno, ele foi derrubado, né, teve um golpe de Estado na Indonésia, foi o principal líder também do pensamento terceiro-mundista. Então, esse projeto caiu por terra nos anos 80, tem um neoliberalismo que avança. Então, esse projeto ele cai por terra e a ideia de sul global volta nos anos 2000. Tá? Mas eu queria segurar um pouquinho. E aí eu queria apresentar um conceito para vocês, que eu já falei um pouquinho, que é a ideia de região e regionalização na geografia política e na geopolítica. Tá? É o conceito de região que ele está associado. Tá? Isso cai em prol, a gente fala de região sem saber o que é. Ou seja, é como a gente agrupa uma área com algumas características. A gente pode fazer uma regionalização econômica, pode ser fazer uma regionalização linguística. Existem cartografias etnolinguísticas, né, de vários grupos de uma língua específica, tá certo? Que tem características semelhantes. A gente pode fazer uma regionalização por questões de escolaridade, né, uma região onde as pessoas estão mais alfabetizadas ou não, que são mais escolarizadas ou não, ou pode fazer por alimentação. Na primeira aula eu mostrei um mapa da regionalização da alimentação no Brasil, por exemplo. Então, quando a gente fala em região, a gente está pensando em agrupar numa certa área do espaço geográfico elementos que têm características comuns, semelhantes entre si. E aí pode ter vários critérios de natureza, né, de vegetação, de fauna, econômico, cultural, político, linguístico, uma mistura entre esses elementos, tá? E regionalizar, quando a gente fala vamos regionalizar, é o ato de criar a região, de estabelecer critérios de definição de regiões, critérios regionais, identificar, recortar o território, o espaço, estabelecer limites, né? Aquela linha de Brandit, né, que a gente discutiu, é uma forma de regionalizar o mundo. Quando a gente fala em sul global, portanto, é uma forma de regionalizar o mundo em dois grandes blocos, os mais ricos e os mais pobres, o norte e o sul. Tá? É uma forma de regionalizar. Tá? E aí eu queria deixar claro, gente, quando a gente fala em sul e norte global, é uma forma de regionalizar o mundo entre dois grandes eixos, um mais rico e um mais pobre. Tá? Mas dentro dessas regiões, dentro do norte, há desigualdades também. Dentro do sul, há desigualdades também. Então, quando a gente fala em relações sul-sul, não é que é tudo igual. Né? Também há desigualdades nas relações sul-sul. Tá certo? Então, as desigualdades regionais são sempre manifestação de uma estrutura socioeconômica, de uma estrutura social, de uma estrutura dada previamente. Tá certo? Então, eu queria trazer esse conceito de região e regionalização. Aqui pensar um pouco duas formas de regionalizar o Brasil, por exemplo. Né? O Brasil tem vários estados, né? Em alguns países do PALOP se fala em província, ou em distrito, ou em setor. Tá? A gente tem vários estados, e esses estados são agrupados por regiões. Tá? O Brasil tem 24 estados, 24 estados, e esses 24 estados estão agrupados por regiões. Tá certo? Tem a região norte, tem a região nordeste, que é onde o Malê está, aqui a Unilab está, tanto a Unilab dos Malês quanto os outros campos do Ceará estão no Nordeste. Tem o Centro-Oeste, tem o Sudeste, tem o Sul, é uma forma de regionalizar.
né, que é a regionalização usada pelo Estado brasileiro. Tem uma outra forma de regionalizar por regiões geoeconômicas. Tá? Um é o Centro-Sul, que é a região mais urbanizada e mais industrializada do país. Tem o Nordeste, que é uma região marcada pela experiência ainda forte do campo rural, em termos de pobreza, com alto índice de baixo letramento, relativa a baixa urbanização. E tem a Amazônia, que é a região que tem menos povoamento. Né? É muito povoado, tem muita gente que mora lá, mas proporcionalmente tem menos povoamento e tem grandes áreas desocupadas, proporcionalmente ao resto do país. São duas formas de regionalizar. Não existe uma certa e outra errada, depende do critério. Eu estava falando, não existe mapa certo e mapa errado. Depende qual é o critério que você quer usar o mapa. Regionalização é a mesma coisa, tá? Então, quando a gente fala em sul global e norte global, é uma forma de regionalizar a desigualdade do mundo. Tá? E aí, quando a gente pensa em sul global, na regionalização do espaço mundial, a gente pensa nesses três grandes continentes, tá? Que é esse tricontinente, né? Que é a América Latina, a África e a Ásia. Tá? América Latina, né? À esquerda, no centro temos a África e à direita temos a Ásia. Tá? Aqui a gente falou da conferência tricontinental, são os três principais eixos. Há um outro, tá? Que aqui não vou discutir, que em termos de densidade populacional, densidade política e econômica, ele é pouco expressivo, de novo, que é a própria Oceania. Tá? Que o elemento mais forte ali, a centralidade política é a Austrália, que é um país visto como do norte global, inclusive. Tá? Mas eu vou me centrar aqui no debate na América Latina, África e Ásia. Tá? América e América Latina. América e América Latina é a mesma coisa? Não. Quando a gente fala América, não é igual à América Latina. América é os Estados Unidos, né, professor? Não é. Né? Os estadunidenses, eles adoram falar, sou americano, né? Mas é mentira. Eu, sou Daniel, a Sabrina, também somos americanos. Por quê? Porque nós nascemos no continente americano. Mas eles querem tomar o continente todo para eles. Então eles falam, eu sou americano. Mas é mentira. Não, é verdade, eles são americanos. Mas eles não são exclusivamente americanos. Quem está no Brasil, quem está no México, quem está em Cuba, quem está no Chile, também é americano. É o projeto pan-americano. Existe o projeto pan-africano, existe o projeto pan-americano também. Tá? Então, quando a gente fala na América, continente, as Américas, a ideia de um pan-americanismo, então são três Américas. A América Central. Então, são duas formas de regionalizar o continente americano. A América é uma, né? Ou a gente pode falar no plural também. Mas quando a gente pensar o continente americano, um continente americano, tem duas formas de regionalizar. Uma forma de regionalizar é dividir ela em três. É uma divisão mais geográfica, tá? Por áreas. América do Norte, América Central, América do Sul. Uma forma de regionalizar o continente americano, portanto, América do Norte, América Central, América do Sul. Tá? América do Norte são três países. Canadá, mais ao norte, Estados Unidos no meio e México. México está na América do Norte? Sim, senhor. México está na América do Norte. Então, é um tratado de economia dos países da América do Norte que faz parte desses três países. Tá? Então, são três países da América do Norte só. A América Central é um monte de países. Guatemala, Belize, Panamá, Nicarágua, tá certo? Honduras. São vários países ali na América Central. Países pequenininhos. E a América do Sul. América do Sul, que é onde está o Brasil. Então, essa é uma forma de regionalizar a América, dividir em três partes. Uma outra forma de regionalizar a América, que ela é uma categorização mais geopolítica e geocultural, é pensar em duas Américas. América Latina e América Anglo-Saxônica. América Latina e América Anglo-Saxônica. A América Anglo-Saxônica é Estados Unidos e Canadá. Por quê? Porque eles foram colonizados por países de cultura anglo-saxã, que é basicamente Inglaterra, certo? Inglaterra. E América Latina é o quê? É o resto. É o resto. Tudo para baixo da fronteira sul dos Estados Unidos, tudo para baixo do Texas é América Latina. É o resto.
né? O que está abaixo dos Estados Unidos, né? Aquilo que é subalterno, como eles gostam de, como eles pensam os latino-americanos, né? Então é o resto. Tá? Tem uma longa história. Por que é latina? Nem todos os povos têm origem, né? Então, porque tem países de cultura latina, né? Portugal, Espanha e França também, né? Então, Haiti foi colonizado pela França, tem a Guiana Francesa, tá? A gente tem a presença francesa também. A França também ocupou cidades no Brasil, né? Recife, Salvador mesmo também foi ocupado, Belém foi ocupado pelos franceses. Então, faz parte de um projeto também de ocupação da França na América Latina e construiu essa ideia de uma latinidade americana. Então, a América Latina faz parte do terceiro mundo, faz parte do sul global. Então, essa é uma forma de regionalizar o continente americano. São duas formas. Um que divide o continente americano em 3 e outra que divide o continente americano em 2. Qual é a principal diferença entre essas duas formas de regionalizar as Américas? É que uma é estritamente geográfica e a outra tem conteúdo político, econômico, social, cultural. Tá? Que é a ideia de uma América Latina e uma América anglo-saxônica. Tá certo, gente? Se vocês tiverem dúvida, vocês comentem. E aqui, só para pensar, as Américas, tá? Então, a América Central e Caribe fazem parte da América Latina. A América Central é essa ligação entre a América do Norte e do Sul. Aí tem Panamá, Costa Rica, Nicarágua, Honduras, El Salvador, Guatemala e Belize, que são países continentais, e vários países insulares, várias ilhas, né? Que são as Antilhas. Né? Existem as grandes Antilhas, são 4 países: Cuba, Jamaica, São Domingos. São Domingos é uma ilha grande, tem 2 países, que é a República Dominicana e Haiti, e também Porto Rico. E aí tem as pequenas Antilhas, que essas várias ilhazinhas ali que vão de Porto Rico até a Venezuela, são as pequenas Antilhas. Então, o Caribe sai esse conjunto insular, esse conjunto é um arquipélago, né? Conjunto e o Caribe, que é esse mar do Caribe. Tá? Esse mar do Caribe. E a América do Sul é esse conjunto mais sólido de países ao sul da América do Sul. Aí, tá certo? São 12 países e o Brasil é o maior de todos, que é quase metade do tamanho da América do Sul, é o Brasil. Que também dá para regionalizar. Dentro da América do Sul tem as Guianas, tem a América Andina, tem a América Platina e o próprio Brasil. Então dá para a gente ter uma região que pode ser regionalizada dentro da região. E aí, dentro de um país que está numa região regionalizada, a gente pode regionalizar o país. Porque é uma questão de escala. Né? A escala vai diminuindo ou vai aumentando. Tá certo? Eu estou falando um monte de coisa aqui, vocês podem perguntar também, viu, gente? Eu vou falar um pouco de África agora, só para pensar a regionalização da África. Tá? Existem 2 formas tradicionais de regionalizar a África. 2 formas mais tradicionais também. Tá? São convenções. São convenções. Vocês, intelectuais africanos, negros ou sul-americanos, podem criar, podem inventar, desenvolver outras formas de pensar o espaço, de organizar o espaço e, portanto, de regionalizar. As mais convencionais são essas, tá? Que eu estou falando para vocês. Uma é pensar o continente americano dividido em 2, que é África do Norte e África subsaariana. Tá? A África subsaariana é basicamente os países do Sahel, ao sul do Sahel. O que é o Sahel? O Sahel do árabe significa mar, né? Mas o Sahel significa, ele é aquela linha, é o limite sul do deserto do Saara, tá? Que vai da África Ocidental até o Sudão. Né? Ele cobre ali todos esses países que pegam o Sahel e estão abaixo do Sahel, eles constituem a chamada África subsaariana, que estão ao sul do Saara. Essa primeira divisão regional, tá, que divide a África em 2, ela é oriunda, ela é tributária de uma divisão também regional racista e colonial da África, que falava entre uma África branca e uma África negra, tá certo? Entre uma África branca, que é a África árabe, ou de predominância do islamismo, e uma África negra, que é uma África onde o islamismo não tem predominância ou ele não está nem presente, de fato. Tá certo? Então, essa é uma forma de pensar a África em 2, a África subsaariana e a África do Norte. Né? Que do Norte são basicamente os países árabes. Não só os países de predominância islâmica, de religião muçulmana, mas também de língua árabe, onde a língua árabe é predominante. E a outra forma de regionalizar o continente africano é dividir em 5 regiões. Tá? África do Norte, que é igual a outra.
E aí tem uma África Ocidental, que vai da Mauritânia até a Nigéria. Tem uma África Oriental, que pega o Sudão até a Tanzânia, que ali A África Ocidental, ela tem saída para o Mar Atlântico. A África do Norte tem saída para o Atlântico e para o Mar Mediterrâneo, né? A África Oriental tem saída para o Mar Vermelho e para o Oceano Índico, tá? Tem a África Central, que vai do Chad até o Congo, tá? Que pega ali o oceano, tem saída para o Oceano Atlântico. E tem a África Austral. Austral significa o quê? É igual a Sul. Quando fala em Austral, é sinônimo de Sul, tá? Austral é sinônimo de Sul, tá? Assim como meridional. São palavras na linguagem geográfica que são sinônimos. Sul, austral e meridional. São sinônimos, têm o mesmo significado. Assim como norte, boreal e setentrional. O texto que eu li, professor, fala da África setentrional. A África setentrional é igual à África do Norte. Professor, ele falou de África boreal. Professor, eu não sei, nunca ouvi falar isso. Você é angolano? Sou. Então, você mora lá. Você mora na África boreal. Porque a África boreal é a África austral, é igual, é a mesma coisa. Então, na terminologia, nos textos, vocês podem ler, pode falar às vezes nesses termos, mas é igual. Norte é igual a setentrional e é igual a boreal, tá? E sul é igual a austral e igual a meridional, tá? Às vezes também se fala América Meridional. O que é América Meridional? É a América do Sul. É a América do Sul. Tá? Tem autores também da geopolítica que falam em meridionalismo. É o quê? É pensar a política do Sul global. Meridionalismo mundial. É pensar o Sul global, o lugar do Sul global. Meridionalismo, que é pensar a região do meridiano, né? Baixo. É meridional. Então, essa é uma divisão característica da África, dividida em 5 regiões. Uma regionalização característica, dividida em 5 regiões. Há uma sexta região, que é o debate importante entre intelectuais e ativistas, sobretudo intelectuais que estão pensando no pan-africanismo, que surge, na verdade, essa sexta região é derivada do pensamento pan-africano. Ou seja, além dessas 5 regiões, haveria uma sexta região africana, qual é? A diáspora. Ou seja, são os povos de ancestralidade africana que não habitam o continente. Seus ancestrais, seus pais, seus avós, seus bisavós, seus tataravós são africanos, foram africanos, vieram de África, tá? E essa diáspora, ela pode ser desde muito tempo atrás, meu tataravô que veio para cá, seja como ele for que ele veio, pelo tráfico de escravo ou por outra forma de transporte, tá? Porque os africanos não viajavam pelo mundo só pelo tráfico de escravo, tem outras formas também de circulação na história, né, dos povos africanos, mas no continente americano, sobretudo, foi pelo tráfico de escravo, tá? Então, é uma forma de pensar a presença dos povos, da ancestralidade africana como parte do continente, né? Para vocês terem uma ideia, a União Africana, que é a organização internacional que integra os países do continente africano, acolhe o Haiti como parte da União Africana. O Haiti é um país do continente americano, das Américas. Ele faz parte da União Africana, porque tem essa concepção de que o Haiti faz parte da sexta região africana, que é a diáspora. Tá certo? São 2 formas de regionalizar a África.